Tales de Mileto e o primeiro teorema da história. Tales de Mileto foi um importante filósofo, astrônomo e matemático grego que viveu no século VI a.C. É acreditado a ele o primeiro uso da razão dedutiva aplicada à geometria. Hoje ele é celebrado como o primeiro matemático da história ocidental, ou seja, a primeira pessoa a quem uma descoberta matemática genuína foi atribuída. O Teorema de Tales usa a ideia da proporcionalidade para determinar a altura de uma pirâmide. Em seus estudos, Tales notou que os raios do Sol que chegavam à Terra estavam numa posição inclinada e paralela. Daí ele concluiu que havia proporcionalidade entre a medida das sombras e a altura dos objetos. Baseado nisso, Tales foi capaz de medir a altura de uma pirâmide ao saber o tamanho de sua sombra. Para tanto, ele fixou uma estaca vertical A no chão, mediu as sombras da pirâmide respectiva D e da estaca num certo horário do dia, e então estabeleceu a proporção A está para B, assim como C está para D. Assim, sabendo-se A, B e D, a altura da pirâmide C é determinada. Por exemplo, se A é igual a 2 metros e B e D medissem 3 metros e 10 metros respectivamente, Tales mostrou que a altura da pirâmide C era de 15 metros. Usando o teorema de Tales de proporcionalidade, em que R é paralelo a S, determinamos os valores de x e y. Pitágoras. Pitágoras estabeleceu uma organização que era, em certos aspectos, uma escola, em outras, uma irmandade, em outros ainda, um monastério. Era baseada nos ensinamentos religiosos de Pitágoras e muito secreta. Os ingressantes eram unidos por um voto a Pitágoras e aos demais, com o propósito de seguir observâncias religiosas e ascéticas e estudar suas teorias religiosas e filosóficas. O lema da escola pitagórica era a ideia de que tudo é número. É frequentemente afirmado que a descoberta da relação entre os comprimentos das cordas de um instrumento musical foi a primeira lei da natureza na história da física, porque expressa um fato físico em forma matemática. Ao vibrar uma corda esticada por uma de suas pontas, Pitágoras notou que ela produzia som. Para esse experimento, ele usou um instrumento com apenas uma corda, chamada monocórdio. Mas foram os gregos que, influenciados por Pitágoras, tornaram as frações o pilar central da matemática e da filosofia. Os pitagóricos acreditavam que tudo no mundo, da física até a arte, pode ser expresso em termos de frações, isto é, números racionais. Essa crença provavelmente se originou pelo interesse dos pitagóricos pelas leis da harmonia musical. Disse que Pitágoras descobriu uma relação quantitativa entre o comprimento de uma corda vibrante e o nível de som que ela produz. Quanto menor a corda, maior o nível. Ele descobriu que os intervalos entre as notas musicais correspondem a simples relações entre os comprimentos das cordas. Por exemplo, uma oitava corresponde à relação 2:1, uma quinta à relação 3:2, uma quarta à relação 4:3 e etc. Ele interpretou essa descoberta como significando que não só as notas musicais são governadas por frações, mas todo o universo, pois para os gregos a teoria da música tinha o mesmo status que as ciências naturais e a matemática. Portanto, Pitágoras pensava que se a música é baseada em números racionais, todo o universo também deveria sê-lo. A escola pitagórica era muito mais que um fórum de discussões filosóficas. Ela era uma ordem mística cujos membros eram obrigados a estritas leis de segredo. Os pitagóricos não mantinham documentos escritos de suas discussões, mas os que discutiam teve enorme repercussão no pensamento científico europeu até o Renascimento. Os números racionais dominavam a visão grega do mundo, assim como o pensamento racional dominava sua filosofia. O nome grego para racional é logos, de onde deriva o moderno sentido da palavra lógica. A escola pitagórica classificava a matemática em 4 grupos: aritmética, música, geometria e astronomia. A música, naturalmente, não é mais considerada como um ramo da matemática. Hoje temos a análise
engloba a teoria das funções, o cálculo, etc. E ainda o estudo dos problemas ligados às probabilidades, como mais duas fontes de ideias na matemática. Um dos pontos notáveis na geometria pitagórica diz respeito à construção de um pentagrama ou um pentágono estrela. Se começarmos com um polígono regular, ABCDE, e as 5 diagonais, essas diagonais se interceptam nos pontos A', B', C', D' e E', que formam um pentágono regular. Notando que o triângulo BCD', por exemplo, é semelhante ao triângulo isósceles BCE, e notando também os muitos pares de triângulos congruentes no diagrama, não é difícil ver que os pontos de diagonais A', B', C', D' e E' dividem uma diagonal em 2 segmentos desiguais, de tal forma que a razão do todo da diagonal para o segmento maior é igual à razão desse segmento para o segmento menor. Essa subdivisão de uma diagonal é a conhecida razão áurea de um segmento, mas esse nome só foi usado muito mais tarde. 2 valores positivos estão em uma razão áurea se sua razão é igual à razão da sua soma pela maior das quantidades. Algebricamente escrevemos dessa maneira, onde φ representa a razão áurea. Essa descoberta teve fortes implicações na matemática. É comumente dado a Pitágoras o crédito pela descoberta do Teorema de Pitágoras, um teorema da geometria que afirma que num triângulo retângulo a área do quadrado da hipotenusa é igual à soma da área dos quadrados dos 2 lados. A prova do Teorema de Pitágoras será dada no módulo sobre Euclides. Pitágoras, porém, é também um dos homens mais interessantes e intrigantes da história. Como vimos, ele acreditava que a relação entre os planetas refletia de alguma forma a escala musical. Mas não somente as tradições relacionadas a ele numa mistura quase inextricável de verdade e falsidade, nos apresentam uma psicologia muito curiosa. Ele fundou uma religião da qual entre os principais preceitos estavam a transmigração das almas e a pecaminosidade de se comer feijão. Sua religião era corporificada numa ordem religiosa, que aqui e ali obteve controle do Estado e estabeleceu uma regra dos santos. Mas os não regenerados ansiavam por feijão e cedo ou tarde se rebelaram. Bertrand Russell descreve algumas das regras da ordem pitagórica. Abster-se de feijão, não pegar do chão o que caiu, não tocar num galo branco, não quebrar o pão, não atiçar o fogo com ferro, não caminhar em estradas, não compartilhar o teto com andorinhas, quando tirar a panela do fogo, não deixar a marca dela nas cinzas, mas reuni-las.